Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sextando no Divã. Eu me chamo Felipe de Castro e hoje eu recebo aqui nos estúdios da rádio Voz Livre quem deita no divã, e eu descobri que não é pela primeira vez, né? É ele, médico psiquiatra. Fiquei sabendo que era famoso e que detestava a psicanálise e por isso inclusive fiz o convite. Hoje descobri que ele não detesta a psicanálise e aí o convite já perdeu um pouco a graça. Mas é ele, doutor, psiquiatra, médico João Eugênio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado pelas colocações iniciais. É um prazer estar aqui com você, tá? Tá nervoso? Não costumo ficar assim ao vivo. Tá medicado? Não mais. Já estive. Ah, tá. Não mais, já estive. Hoje não mais. Veja, tu és o terceiro psiquiatra que a gente recebe no programa e há ainda na lista até o final do ano mais 2. Eu devo me preocupar com essa junta psiquiátrica? Acredito que não. Porque se alguém estiver aqui te avaliando ou te analisando, vai estar fazendo isso de graça. Eles deveriam te cobrar isso para fazer. É? Tu não tá me avaliando então? Não Analisa pobre. Não analise se me pagar ou se eu seja contratado para isso. Não, atendo de graça. Faço serviço voluntário já há mais de 7 anos em 2 locais. Mas aí é no momento específico. Escute, as patologias do labor estão crescendo muito, né? Hoje a gente escuta falar em burnout, por exemplo, coisa que, sei lá, 10 anos atrás, por exemplo, não era um tema muito comum. Eu não aguento mais trabalhar nesse lugar. Não aguento mais trabalhar com o Cris, tá? Tá difícil, tá pesado. O Cris é difícil, é? O Cris é difícil. Tem como tu conseguir uma internação? Pode ser pra mim ou pra ele. Nos separando é o que eu preciso. O que tu acha, Cris? É melhor internar você ou internar o Felipe? Felipe? Aí, por sacanagem, ele interna nós dois juntos. Mas como é que tu explica esse crescimento das patologias do labor? A gente teve agora, né? Vamos lá, vamos tentar entender. Agora o burnout ele deixou de existir de novo, né? Por entendimento jurídico ele deixou de existir. Então ele ficou aí, salvo engano, 20 ou 30 anos, né? De acordo, eu não lembro exatamente quando ele entrou no CID, mas ele ficou 20, 30 anos agora, ele deixou de existir. E agora ele tem regras claras. Se eu tiver uma doença relacionada ao trabalho, eu tenho que ter médico do trabalho no local que causou o sofrimento mental e, em tese, causou o adoecimento mental. Então, isso melhorou bastante, porque, na maioria das vezes, a gente não tem um nexo causal. E o nexo causal em psiquiatria é extremamente difícil de fazer. Porque, na maioria das vezes, tu tens um paciente adoecido mentalmente, mas que não tem um labor como única fonte de recurso de sofrimento mental ali. Então, tu fazer essa atribuição de nexo causal ficava uma coisa vaga. Todo mundo podia fazer isso. E agora, com essa nova orientação, né, da Comissão Nacional de Justiça, tem que ser o médico de trabalho, esse médico de trabalho tem que ter verificado em loco a doença. Então, isso eu acho que deixou um pouco mais organizado esse processo. Se eu acho que o trabalho tem nos adoecido, acho que sim. Acho que a gente não evoluiu como a França, não evoluiu como outros países que, por exemplo, depois do encerramento do meu expediente, eu pego meu celular e eu não posso mais responder ele. Se eu estiver respondendo, eu vou estar infringindo a lei trabalhista, né, tanto a empresa quanto o funcionário, passível de advertência. A gente não evoluiu esse ponto, então a gente está ligado e conectado 24 horas por dia, principalmente os gestores e funcionários de nível de coordenação e gerência. Então, eu acho que isso é inerente à nossa geração. A gente está numa curva J de doença mental, de adoecimento mental, né? A gente ainda está ali na pontinha, subindo no J, então a gente ainda tem aí, salvo engano, 20 anos, de 15 anos, né? Na melhor expectativa de subida de adoecimento mental, e junto com elas eu acredito que vem as doenças relacionadas ao trabalho. Não acho que seja só ela. Acho que essa curva a gente já passou, se você observar, né? Nós pegamos as doenças, primeiro, infecto-contagiosas, né? Elas tiveram a curva J, ascenderam e agora já passaram a curva J, já sumiu, né? Então a gente tem hoje, está saindo dela, né, das doenças cardiovasculares, estamos sabendo lidar melhor com AVC, com infarto, comendo melhor, bebendo menos, fazendo atividade física, estamos diminuindo. E a gente não tem EPI de saúde mental, né? Eu falo que a gente não tem EPI, fiz uma palestra agora na semana passada em Grão-Pará, e falava sobre isso. Que EPI que a gente usa para saúde mental, né? A gente não usa EPI para saúde mental, eu não tenho nenhum tipo de EPI. Agora, com a regulamentação da NR1, né? Isso. Acho que foi em maio, né? Isso. Foi em maio. A gente vai ter aí um tipo de gerenciamento de crise para a saúde mental do trabalho, né? Então, quem sabe a gente consiga pelo menos organizar isso. Agora, eu não acho que a gente consiga mudar muito. A gente vai continuar subindo. Isso é inerente, isso é epidemiologia, isso não tem a ver com medicina, psicologia, com qualquer outra área. Enquanto a gente não passar esse tempo, enquanto a gente não aprender a lidar com essas coisas que essa nossa
nosso mundo atual, né? Principalmente a tecnologia está trazendo, a gente não vai conseguir passar por isso. Eu não tenho essa expectativa de que alguém ou alguma coisa consiga mudar isso. Tu acha então que depois de 20 anos de diagnósticos sortidos, né, de burnout, o caimento desse diagnóstico tem um pouco a ver com o movimento neoliberal? Acho que tem a ver, mas acho que tem a ver também com a judicialização desse diagnóstico. O Conselho Nacional de Justiça ele tem mudado as regras por causa de financiamento e dinheiro público. Então, vou te dar um exemplo. Se o Felipe constasse com o Cristiano há um ano atrás e o Cristiano tivesse prescrito para o Felipe um remédio que não tem no SUS, certo? Tá. O Felipe ia lá na justiça, ia pedir no SUS, não teria, pegava negativo, entrava na justiça, o juiz iria dar até passar por uma perícia. Agora não. Eu tenho que ter uma emergência, tá? Ou seja, um risco iminente à vida, para daí sim eu ter esse remédio dado. Ou seja, então o próprio Conselho Nacional está mudando tudo. Então ele mudou a questão da medicação, ele mudou a questão do diagnóstico, dos assistentes de trabalho relacionados às doenças mentais. Então eu não acho que tem a ver com isso, eu acho que tem a ver com dinheiro. Tá? 30% de todo o recurso da saúde em 2023 ou 2022, eu não posso te garantir o ano, mas dá uma pesquisada, a gente pode dar uma olhada depois. 30% de todo o recurso do SUS nacional foi para decisões judiciais. Mas, doutor, quando a gente pensa no neoliberalismo, a gente vai pensar na economia do sujeito, né? E quando a saúde mental torna-se, portanto, uma mercadoria, isso não carece as terapêuticas, não carece a própria compreensão do que seria uma saúde mental? Acho que sim. Eu acho que isso tem a ver com, se você quer dizer no aspecto do dinheiro. Isso. Neoliberal, economia mais livre. Sim, acho que sim. A ideia, por exemplo, que tu falou, né? Sim, então entendi. Acabou o expediente e aí meu celular tá ali. Sim, né? sim, entendi. Hoje eu sou dono do meu próprio negócio. Sim, né? sim. Isso não causa mais sofrimento, mais angústia? Eu acho que sim, eu acho que isso é um dos motivos. A gente só não pode dizer que é só esse, né? Ok. De fato, a gente está conectado na rede social, vamos lá, vamos pegar dos números. Se a gente pegar um celular de 82% a 84% de toda a população com a nossa idade, uma média entre 20 e 40 e 50 anos, se eu não salvo engano, uma média do celular é 4 horas e 17 minutos por dia de uso, certo? Um adolescente, 7 horas e 20 alguma coisa. Então, pensa comigo. Eu trabalho 8, não vou nem botar 8,44. Eu trabalho 8, eu durmo 8, eu faço necessidades fisiológicas e como em 4, que é a média. 4 horas e 7 de celular, que horas que eu vivo? Eu não vivo, né? Então, considerando que eu fico no celular mais tempo, acho que sim, acho que adoece. Acho que a tecnologia por si só ela adoece. Só que não é só isso, né? É uma sobrecarga de trabalho muito maior que as pessoas têm que fazer, porque o que acontece? Mesmo que você tenha aquela história que a gente ouve no consultório com muita frequência, mas eu trabalhava muito mais, eu começava às 4 da manhã e parava às 10 da noite, mas eu trabalhava em casa, com a minha família, então eu tinha um certo EPI, um equipamento de proteção individual, eu tinha família, eu tinha contato social, e se a gente pegar isso tem tudo a ver com ciência. Aquele estudo de Harvard lá de 75 anos, que é denominado, né, o estudo de 75 anos, mas ele já passou de 75, ele começou em 1930 ou 31, ou final de 30, então ele já tem muito mais de 75 anos. Se você vê o desfecho final dele, um dos principais pontos de conversão para que o indivíduo não adoeça é basicamente a socialização. E o que os nossos adolescentes mais fazem hoje? Não socializar. Ficar na rede social, não ter contato. Então, acho que sim, isso tem a ver com o que tu falou. Eu acho que isso tudo vai demandar mais dinheiro, mais recurso, mais atendimento, mais atendimento em todas as áreas da saúde, não só de saúde mental. Acho que de todas. Quando a gente fala em atendimento em saúde mental, sabemos que o SUS, por exemplo, oferece um atendimento um pouco precarizado, que a fila é imensa, e sabemos os motivos disso. Sim, sim. Né? Mas a impressão que eu tenho é de que há um movimento por trás de quem pensa a saúde mental, que é a ideia de patologizar a menor dimensão do sofrimento e da angústia humana. Perfeito. Né? Então hoje, se Boa formos colocação. pegar lá vamos pegar o DSM, por exemplo, né? Até o mínimo sofrimento que faz... Que é para nossos ouvintes entender, que é o nosso manual diagnóstico. Perfeito. Né? Então, até o mínimo sofrimento, aquela mínima angústia, que diz respeito ao estar vivo, Sim, né? sim, Ele tem hoje um nome, uma patologia. Na psicanálise, a gente faz uma distinção que eu acho exemplar, que é, por um lado, a patologia, por outro lado, o sintoma. A gente faz essa distinção. Né? Isso. Eu, por exemplo, para dar um esclarecer para nossos ouvintes, eu entrei para a psicanálise como paciente. O meu caminho era como professor universitário de literatura e filosofia. Estava em outro lugar. Né? Então eu entrei como paciente porque os meus pais faleceram em um ano de diferença um do outro. Precisei de ajuda. Precisei de ajuda.
fiz uso de medicação e psicoterapia. Bom, larguei a medicação depois, continuei a psicoterapia e falei, cara, isso aqui funciona, vou me tornar um analista. E aí fiz o processo todo. Né? Mas eu poderia muito bem fazer disso uma patologia. E ter, sei lá, uma depressão insistente, persistente, fazer alguma coisa assim. Mas eu usei isso e fiz disso um sintoma. Então eu me tornei um analista, mas não patologizei isso. Tá, perfeito. Não acha que falta um pouco deste olhar dos profissionais de saúde? De entender que, aquele sofrimento, né, é só um maldizer, assim, só uma angústia, um não dito? Tá. Então, Felipe, eu respondo isso com muita frequência, assim. Eu acho que até as pessoas têm começado a pensar sobre isso, sabe? Até quem é leigo, isso é interessante. Porque, por exemplo, eu vejo perguntas nesse sentido de colegas médicos, né? Coisa que a gente não via. Eu vejo perguntas como essa de colegas fisioterapeutas, enfim. Eu acho que isso está se começando a pensar. Isso é legal, tá? Acho que sim. Acho que, primeiro que a gente tem uma onda de autodiagnóstico pela internet, certo? Se você começar a pesquisar sobre eu estou ansioso, vai aparecer, a inteligência artificial vai captar ali que você está pesquisando sobre isso. E a cada clique que você der, eu não tenho rede social, mas eu faço isso e já fiz um teste bem legal que depois eu posso falar, que aí você ludibriar a inteligência artificial, mas quando você não faz isso, ela vai ficar te mandando só coisa de ansiedade e esse cidadão ele vai assim achar que preenche critério de tag, por exemplo, dentro de 5 minutos, certo? Esse é o problema 1. Problema 2. Os diagnósticos são proporcionalmente criados pela quantidade de médicos que eu tenho para a população. A gente tem uma estimativa de chegar a 1 milhão de médicos em 2030 ou 2029, salvo engano. Então, automaticamente, eu tenho um número gigantesco de diagnósticos. Eu tenho muitos profissionais sendo formados, muitos deles mal formados, não só psiquiatras, não só médicos, mas todos os profissionais da área da saúde, de uma forma geral, indicando e criando diagnósticos quando não se existe. Tá? E junto com isso, eu tenho uma geração que tem, por questões que a gente pode falar depois, querendo um diagnóstico para chamar de seu. Então eu tenho uma dificuldade, eu não consigo ir tão bem quanto o meu coleguinha do lado, ele tira 9.9 em matemática, eu tiro 7. E eu preciso justificar isso. Então eu justifico isso dizendo que eu tenho, por exemplo, o mais comum dos diagnósticos nesse sentido, o TDAH. Aí eu tenho um TDAH para chamar de meu, agora eu posso justificar essa minha dificuldade escolar. Então acho que isso é comum. Felipe, no consultório eu não vejo isso como a coisa que mais acontece, tá? Okay. Eu gostaria que fosse isso. Os colegas, quando eu converso com os colegas de São Paulo, principalmente São Paulo, e os colegas que atendem o padrão mais alto de São Paulo, vamos dizer assim, a gente tem um grupo específico ali de um curso que eu fiz, eu percebo que isso está acontecendo muito lá, tá? Então, assim, colegas, pacientes que vão, principalmente jovens, para ter um diagnóstico chamado de seu. No meu consultório, aqui na nossa região, ainda não é assim. Na minha experiência pessoal, ou seja, na minha prática diária, geralmente eu pego já pacientes realmente adoecidos. Geralmente moderado a grave. Eu costumo, a minha média, eu já fiz isso com o meu prontuário, ele consegue me dar isso, né, de forma automática, não preciso pesquisar. É uma média que eu não consigo medicar, tá? Porque eu não gostaria de medicar um paciente em 10, tá? Porque 7 já vem medicado, então na verdade eles já estão medicados por um clínico, geralmente. E os outros 2 já são moderado a grave e o outro realmente é leve e eu consigo encaminhar ou para psicoterapia, mudança de estilo de vida, dependendo do que cada quadro ali. Então no meu consultório, infelizmente, essa é a realidade. Mas em grandes centros a gente já tem essa patologização de sintomas, né? Que é uma coisa muito comum. E aqui na nossa região eu consigo, por exemplo, no consultório, quando o cara é leve, por exemplo, tem sei lá, um transtorno de ansiedade generalizado leve. A pessoa aceita bem, assim, você tem que fazer mudança de estilo de vida, você tem que fazer psicoterapia, você tem que comer melhor, você tem que arrumar o seu horário de sono, você tem que organizar a sua rotina. Geralmente é bem aceito, assim. Agora, nos grandes centros eu percebo o sofrimento maior dos colegas. Quanto a isso, assim, um número cada vez maior de pacientes vindo de uma demanda que é o tal do teste neuropsicológico. Como eu tenho muitas formações em São Paulo de teste neuropsicológico, que é o principal centro de formação disso, muitos pacientes chegando com diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem, dislexia, TDAH, autismo, enfim. E aí, agora não é minha realidade ainda. Aqui, não é minha realidade ainda. Há uma pergunta que eu nunca consigo me furtar enquanto psicanalista, que é: qual a diferença entre o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista? Eu suponho que tu não passe por isso, mas eu passo por isso todos os dias. É uma angústia terrível. Uma das respostas mais imediatas que algumas pessoas desconhecidas do que é o trabalho do psiquiatra é de que o psiquiatra é aquele que medica. A resposta mais padrão. A resposta imediata, né? Sim. Se for dar um Google, inclusive, a diferença é vai parecer mais ou menos por aí, né? Mas fica aqui uma questão.
Digamos então que o psiquiatra não vá medicar necessariamente, né? Perfeito. O que diferenciaria a terapêutica de um psiquiatra, de um psicólogo e de um psicanalista? Felipe, eu costumo dizer, eu já respondi essa pergunta, eu costumo dizer que na verdade é o caso moderado e grave, sabe? Porque assim, eu tive durante a minha formação um tempo onde eu não podia medicar, certo? Então eu só podia fazer psicoterapia. E eu percebia que eu estava num ambulatório onde eu tinha pacientes leves. Então, quando esse paciente ficava grave, eu encaminhava, ele saía do meu ambulatório, certo? Então, eu acho que a grande diferença é o tratamento do paciente moderado ou grave. Que quando eu estava lá nessa formação, por exemplo, eu não tinha noção da quantidade de paciente moderado ou grave que tem. Porque, geralmente, o que chega no analista, no psicólogo, eles são pacientes leves, na grande maioria. Eu só pego bronca. Ou pacientes moderados, isso, que daí é o que tem aparecido, e aí esse é o problema, tem aparecido cada vez mais pacientes moderados a graves, né? Então eu acho que essa é a diferença, eu acho que a gente no consultório, enquanto psiquiatra, atende geralmente os pacientes já em sofrimento agudo, assim, aquele paciente de sofrimento mental agudo, aquela coisa já com pensamento suicida com muita frequência, o pensamento que ele já não é nem um mecanismo de defesa, já é um planejamento, e aí tu tem que usar evidência científica para tentar tirar ele daquele quadro agudo, tem que intervir com família, enfim. Eu acho que é isso que diferencia. Eu acho que basicamente no psiquiatra aparecem os pacientes mais graves, tá? E deveria aparecer os pacientes leves também. Claro, né? claro. Mas a nossa cultura, se criou essa cultura, principalmente na nossa região, em Porto Alegre eu acho que isso é um pouco diferente por ser um centro de formação, Rio também por ser um centro de formação, que lá a gente varia um pouco, assim, as coisas são meio uma miscelânea, assim, né? O paciente grave vai para todo lado, o moderado vai para todo lado, o leve vai para todo lado. Aqui na nossa região, no psiquiatra geralmente acaba moderado e o grave. Dificilmente a gente pega paciente leve. Como eu te falei, de cada 10, vai ser paciente leve. Não, eu só pego bronca. É incrível. Só pego bronca. E eu tô numa fase da minha prática clínica que eu consigo escolher os pacientes que mais me interessam. Claro. Por conta do quadro. Porque senão eu não vou estudar, eu não vou me dedicar, né? Então, se é uma coisa assim, mais ou menos, que não me interessa, eu vou recomendar a um outro profissional, né? Sim. E o problema é que eu só me interesso por bronca. E aí eu só pego casos graves. Quando você quer dizer grave, é personalidade, coisa nesse sentido? Exatamente, né? Esquizofrenia, paranoia, bastante coisas assim também me interessa, esses temas me interessam bastante, né? Mas quando a gente pensa em casos graves, em esquizofrenia, em paranoia, a gente usa a terminologia doido, maluco, pinel, né? Essa terminologia... Faz tempo que eu não ouço, mano. Faz tempo que... eu sou antiquado. Antiquado e faz tempo que eu não ouço. Porque em Porto Alegre a gente ouvia toda semana. Assim, o pessoal usa bastante que é de lá, né? Né? Mas tem a ver com o Pinel também, que pensou a psiquiatria, né? Uma nova psiquiatria. Porque lá tem um dos principais hospitais deles é o Pinel. Bem antigo. E aí o pessoal lá todo mundo usa esse termo, bem comum. O paciente usa. Muito bem, né? Mas quem são os loucos hoje? Pra mim, quem são os loucos? Quem são os Pinels? Relembrando agora o teu tempo de formação aí. Pra mim, Felipe, eu não uso, eu confesso que eu não uso esse termo. Não uso com ninguém, tá? Eu acho que todos nós temos algum tipo de sintoma mental. Se vai preencher critério ou não, é uma outra história. Mas eu não uso esse termo, então eu não sei nem o que eu te responderia, assim. Mas basicamente, Felipe, eu acho que são pacientes, se eu fosse usar assim, o que eu sinto disso, são pacientes que desagregaram, estão com qualquer tipo de psicose, certo? E isso está causando prejuízo funcional. Porque eu tenho psicose sem causar prejuízo funcional, certo? Perfeito. Eu tenho amigo imaginário. Ontem mesmo eu atendi uma menina com amigo imaginário, que é um mecanismo de defesa perfeito, funciona bem, está dando conta do recado, perfeito, não tem medicação, orientação à escola e é isso. Já está em terapia e tal. Então eu acho que na verdade são os pacientes que desagregam, que essa desagregação ou esse juízo crítico não preservado começa a causar prejuízo clinicamente significativo. Eu acho que basicamente que eu te diria, assim, que eu entendo isso. Qual a relação entre psicose e religião? O que eu vejo no consultório, isso é bem interessante. Quanto mais esse indivíduo ele estiver ligado a uma religião, e aí claro que na nossa religião, os que frequentam mais ativamente os centros são as igrejas evangélicas, né? Principalmente as mais antigas, mais conservadoras, vamos dizer assim. Eu percebo que quando esse indivíduo entra em psicose, tá? Mesmo que seja uma psicose inicial, uma psicose mais grave, ele vai entrar de cunho religioso sempre. Isso é fato. Tá? Agora, e aí depende, claro, do nível intelectual do indivíduo, da cultura, do ambiente familiar. E eu não sei se é isso que tu me perguntou, assim, não sei se eu fugi um pouco, é isso? Não, é isso. Tu não acha que quando eu falo com Deus é fé e quando Deus fala comigo é esquizofrenia? Não. Eu consigo ter, por exemplo, eu já tive o prazer de ter essa sensação de que eu tive contato com alguma coisa divina. Eu já tive, poucas vezes, uma ou duas vezes, mas já tive.
Você precisa de terapia, não? Não sei, se por isso acho que não. Mas por outras coisas é possível que sim. Mas eu ainda faço. Eu acho que não. Eu acho que a gente pode sim ter contato com seres superiores, cada um acredita no seu, enfim. Não vejo isso como uma questão de adoecimento mental. Assim, eu acho que a psicose é mesmo quando desorganiza, quando começa a causar prejuízo mesmo. Assim, a pensar na tua vida, está causando prejuízo? Realmente está causando? Ok, isso a gente tem que tratar. Isso é muito comum, né? Na fase de latência ali, né? Muito comum, um amigo imaginário. E a gente vê os pais trazendo com muita angústia. Meu filho tá desenvolvendo esquizofrenia, meu filho está psicótico. Então eu acho que é o prejuízo. É quanto isso incapacita, quanto isso causa de sofrimento mental, enfim, essas coisas, assim. A tese do Lacan foi a respeito da psicose, né? Estudou um caso no Hospital de Sainte-Anne. E a tese central dele é a seguinte: o psicótico, ele faz um mundo paralelo porque aquele mundo que ele compartilha conosco é insuportável. A psicose é, portanto, a maneira de ele não adoecer. Perfeito. Né? É assim que a psiquiatria também vê a psicose? Eu vejo isso de duas formas, Felipe. Eu penso muito nisso, tá? Eu dou, inclusive, o exemplo para os meus pacientes, certo? Vamos lá. Um exemplo que eu costumo usar, muito prático assim. E que eu já vivenciei. Eu fui em um velório, não vou em velórios, assim, não é uma frequência, mas eu tive que nesse dia especificamente, porque tive que levar minha esposa. E eu cheguei lá, uma pessoa dissociou, psicotizou. Literalmente psicotizou, na minha frente, tá? E aí todo mundo medica, o hospital, eu falei, não, só está em sofrimento, não está conseguindo lidar com o sofrimento, ela vai psicotizar, você leva para casa, espera até amanhã, que amanhã ela vai estar bom. Ok, no outro dia, de fato, 7 horas da manhã, a paciente acordou bem, e aí entrou no luto, certo? Então eu acho que isso de fato existe, eu acho que eu concordo com essa linha de pensamento. Mas eu também não consigo deixar de ver uma coisa que eu vejo, que é a psicose que parece que é mais orgânica. Assim, a gente tem a impressão clara que é mais orgânica. Sim. Porque eu não tenho um fator precipitador, eu não tenho um gatilho, eu não tenho nem ambiente para precipitar aquela psicose, certo? Então eu acho que sim, tem pacientes que têm que eles dissociam da realidade para poder lidar com algum tipo de sofrimento mental. Isso eu vejo com muita frequência no consultório. E vai ter o paciente que psicotiza sem nenhum gatilho e abre o quadro, inclusive, com uma psicose primária que não tem absolutamente nada a ver com o que ele está vivendo. Tá? Agora, aí vem um paralelo que é difícil. Se você estiver fazendo só psicoterapia, que era quando eu te falei na minha formação, a gente não conseguia ver esse segundo paciente, só o primeiro. Tá? Então, é um paciente que vinha, ele estava vivendo um sofrimento mental um psíquico muito grande por causa de alguma coisa, alguma alteração psicodinâmica. E aí ele psicotizava para sair da realidade. Acho que fica perfeito. Só que quando você entra na clínica, você começa a ver paciente realmente com psicose primária, sem gatilho, aí você acredita no que eu acredito, que tem as duas coisas. Eu acho que vai ter os dois tipos de paciente. Eu não acredito que seja só um e nem só o outro. Eu acho que na maioria das vezes, inclusive, tem os dois. Em determinado momento vai começar a confluir os dois. O Freud não acreditava muito em uma psicanálise para psicóticos e perversos. Isso. A psicanálise é para neuróticos, né? Isso. Embora ele tenha tratado ao longo da sua clínica pacientes que flertavam com essas categorias psicopatológicas. Mas é possível, agora além da biografia do Freud, entender a posição dele. Não havia ainda uma medicação desenvolvida, uma indústria farmacêutica, a psiquiatria não dava respostas àquilo, né? A formação do Freud, apesar de ser médica e neurológica, ele também estudou com alguns psiquiatras que, bom, na época eram grandes pensadores do sofrimento humano, né? O Lacan vai propor uma outra coisa, vai dizer que a psicose é possível o tratamento, sim. desde que acompanhada com o medicamento, com a psiquiatria, né? Mas o que eu sinto hoje é que há um divórcio entre a psiquiatria e as psicoterapias. Né? Na maioria das formações existe um divórcio claro, assim, do que meus professores chamavam de psicologia, da psiquiatria biológica, a psiquiatria clínica e a psiquiatria psicodinâmica. Eles ainda faziam 3 ainda, para não dizer que era uma divisão só em 2, era em 3. Era um trisal que tomou outros caminhos. Cada um se achava e se denominava uma coisa. Eu sou um psiquiatra clínico, eu sou um psiquiatra psicodinâmico, eu sou um psiquiatra biológico. Tá? E aí, bom, eu comecei o programa de hoje, né? Inaugurei o programa falando de um preconceito seu que eu havia ouvido de terceiro, mas queria conferir mais de perto, né? Como é que é a tua prática clínica? Esse divórcio, essa rusga existe, ou tu caminha bem com as psicoterapias?
Eu consigo, assim, Felipe, deixa eu te explicar. A maioria dos pacientes, eles não têm condições de manter uma psicoterapia. Eu não me proponho no consultório. Hoje eu mantenho um paciente em psicoterapia, que é um paciente que já começou há 4 anos atrás, e eu não consegui fazer esse divórcio por uma questão do paciente, tá? Mas eu não me proponho a fazer psicoterapia porque não é o melhor que eu faço. Eu entendo que mesmo eu tendo uma formação básica para isso, não é o melhor que eu faço, tá? Então eu entendo que quando eu encaminhar, eu vou encaminhar para determinado profissional conforme a clínica, certo? Então eu tendo, por exemplo, a pegar um paciente com transtorno de ansiedade generalizado muito agudo a fazer TCC, certo? Porque eu acredito que quando eu uso a psiquiatria baseada em evidências, é isso que de repente eu tenho um pouco mais de evidência. Ok, o que eu tento fazer? Eu nunca dissocio. Eu acho que eu não posso dissociar a psiquiatria de técnicas de psicoterapia. Porque eu acho que o profissional que ele se diz um psiquiatra biológico, ele vai falhar muito. Tá? Porque na maioria das vezes, e assim, vamos te dar um exemplo. Eu atendi determinado paciente, eu mediquei, ele melhorou e ele vem a cada 60, 30, 15, 90, enfim, dependendo do seu quadro. Eu não vou ficar com o paciente só renovando a receita. Eu vou trabalhar as dificuldades dele, as limitações, e vou usar técnicas variadas. Depende, ele está com uma queixa específica, vamos trabalhar alguma coisa de TCC, ele está com outra técnica específica, vamos tentar fazer ele ver, ele está projetando, vamos tentar ele... Ou seja, eu vou tentar trabalhar com técnicas de manejo breve, porque eu não vou fazer psicoterapia desse paciente, eu não posso botar ele em sofrimento mental se eu não vou ter ele semana que vem de novo. Perfeito. Mas eu tento associar o tempo todo. Eu acho que se alguém tenta ser psiquiatra sem associar, ele vai falhar, cara. Eu acho impossível, assim. Apesar, né? Eu venho de um lugar, que é Porto Alegre, onde a formação sempre é casada. Todos. Ciro Martins, Mário Martins, Barros Falcão, Santa Casa, todas são casadas. Agora, você vai para São Paulo, 90% não tem casamento nenhum. É biológica pura, né? E aí você sai correndo por trás tentando fazer uma abordagem em alguma coisa. O TCC, outra coisa. Mas, cara, eu acho quase impossível tratar um paciente sem, pelo menos, saber algumas técnicas básicas, e aí eu falo em básicas, porque é isso que eu acho que eu consigo fazer, claro, de psicoterapia, entende? E aí tu vai usar técnicas básicas para aliviar o sofrimento do paciente e torcer para que ele tenha condições financeiras de fazer psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico, que a maioria não consegue. Infelizmente é caro, né? É caro pra caramba. Saúde mental é caro no Brasil. Muito caro. E agora os remédios subiram muito também, dificultou muito as coisas. Então, assim, não é para qualquer um, né? Infelizmente. Para coração partido, Prozac ou Jack Daniels? Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que nenhum dos dois. Qual é a terceira opção? A terceira opção é tentar colocar uma memória afetiva positiva em cima da positiva que ele tinha anterior. Eu acredito nisso. Não, muito ruim. Tenta de novo. Pode ser. Eu acho que isso funciona. Não, eu não... Eu acho que é tentar... Eu não tenho uma receita específica. Depende do sofrimento, depende de como é que foi o término, depende de como é que foi, enfim. Não sei dizer especificamente. Como é que tu resolveu o teu coração partido, Cris? Algum deles que já casou umas 10 vezes? Eu tô com o doutor. Eu não ficava remoendo, não. Mas nem Prozac? Não, nada. Nem Jack Daniels? Não. Eu não queria deixar fugir esse gancho, eu gostei desse gancho que vocês deram agora há pouco. E justamente antes de vocês falarem já era a minha pergunta, se o doutor não achava que a saúde mental é uma coisa meio elitizada. Sim, com certeza. Cris, porque assim, o pobre vai pro CAPS, né? E o rico vai pro psiquiatra. Sabe o que me assusta muito, Cris? Eu vou te explicar o que me assusta muito, assim. Eu fiz gestão em saúde 7 anos agora, né? Participei 7 anos de gestão em saúde. Então eu sei exatamente o que é um CAPS. Exatamente. Tanto quanto atendendo, quanto fazendo gestão. E aí, recentemente eu passei num concurso público aí de uma Universidade Federal e a quinta-feira passada foi a primeira encontro, assim, porque é completamente online. E me assusta muito, porque quem está na gestão federal não entende como é que o CAPS funciona. Eles não sabem a realidade, porque tu vê a conversa que não faz nenhum sentido. Eles não entendem isso que o Cris acabou de falar. Por exemplo, que o CAPS não é o mesmo atendimento do privado. Que, na verdade, a gente deveria estar pagando para esse paciente no privado. Ele vai escolher e você vai pagar. Seria esse o ideal. Esse seria o mundo ideal. Que já houve no Brasil, que era na época do INAMPS, mas infelizmente a corrupção consumiu, mas era isso que funcionava. Olha, eu quero ser atendido pelo Felipe em psicoterapia, ok, então eu vou e o Felipe vai receber. O Felipe topa. É isso. Então a gente fala que a gente tem uma saúde mental de primeira classe e uma saúde mental de segunda classe, né? Só que o que me assusta, Cris, não é isso. Me assusta nós aqui temos essa noção, certo? E quem faz a gestão disso não tem a mínima noção. Achar que o CAPS é perfeito, entendeu? Achar que o paciente, um médico vê 40 pacientes em 6 horas é normal, tá? E que ele ter um psicólogo para 3.000 pacientes é normal.
Tá? Então é isso que eles acham que é normal. Ou seja, a gente tem uma dicotomia entre quem atende, quem entende o que está acontecendo e quem está na ponta. E eu, por fazer gestão, consegui ver isso muito bem, assim. E isso me assusta, porque não muda, Felipe. Nessa reunião me assustou, assim, porque eu percebi que eu estava no meio envolto, a maioria já era professores, eu era o único que não era. E não entender basicamente como é que funciona uma estrutura de saúde do CAPES, assim, porque os discursos não condiziam. Eu estou no estado de saúde, no estado do país mais rico, na região mais rica do país, do estado mais rico e nos municípios com maior IDH. E aqui não funciona, então eu imagino que eles estão lá no norte, no nordeste falando assim, e aí eu me acho completamente assim, perdido. Assim, eles estão psicóticos, será? Não, eles só não têm contato. Eles são professores universitários, têm contato com aluno de medicina, de psicologia, na maioria deles, os professores, a maioria disso. E eles não sabem, de fato. Eles atendem no ambulatório da universidade, onde tem um segurança, onde só chega pacientes selecionados, porque lembra que na universidade só chega paciente selecionado. Eles acham que o mundo é esse. E aí, quando eles caem no mundo real, eles têm uma diferença. E aí o Cris, que, por exemplo, não é nem da área da saúde, já conseguiu perceber isso, né? Mas é assustador ver que gestor de saúde, né? Pensa assim, é assustador. E os gatilhos para o problema mental são diferentes em baixa renda e alta renda? São diferentes. São completamente diferentes. Quando você atende serviço público de saúde, os gatilhos geralmente são muito diferentes da saúde privada. É bem diferente. E vou te dizer que em alguns aspectos é melhor você só fazer saúde pública, em outros aspectos é melhor você fazer saúde privada. Tá? Então eu acho que tem coisa boa nos dois lados, assim. Eu acho que você fica mais à vontade com o paciente do SUS para vários aspectos e à vontade para o paciente particular em vários aspectos. Mas é bem diferente, assim, as queixas são completamente diferentes, assim, não é o mesmo paciente. As queixas do labor, por exemplo, começamos o nosso papo falando sobre isso, né? Perfeito, Felipe, encaixou perfeito, é isso aí. São completamente diferentes. Diferentes, né? O sujeito que trabalha 40, 60 horas lá, batendo massa, não pensa em burnout. E você pega o cara lá no SUS, você fala pra ele afastar ele vai dar sempre ok. Você fala no paciente particular afastar ele não vem manter o consultório. Né? Então, assim, é completamente diferente. É outro público e você até tem que, eu digo que você precisa ter um bom senso, e isso não tem a ver com técnica, é bom senso mesmo, para conseguir diferenciar o tratamento de um público para outro público. Sabendo, portanto, que os atendimentos em saúde pública, em saúde mental, eles são extremamente caros. Perfeito. Quando são gratuitos, a dificuldade de ingressar neles é muito alta, né? Sem contar que quando ingressa, por vezes o profissional é despreparado, está cansado, há um sucateamento do profissional de saúde mental. Perfeito. Né? Eu, enquanto tenho a minha clínica particular, o que eu faço para tentar sanar isso? Eu ofereço de vez em quando atendimentos com valor social e, em outros casos, atendimentos sem custo algum. Né? É uma maneira de, sei lá, quem sabe eu pensar um pouco melhor na saúde mental e fazer o que eu posso com aquilo que tenho. Né? Há uma outra saída, além dessa, para que mais pessoas tenham acesso à saúde mental de qualidade? Então, Felipe, eu acho que primeiro cada um tem que fazer o papel social. Você está fazendo o seu, eu acho que eu também faço o meu. Acho que a gente tem que fazer, eu acho que esse é o primeiro passo. A maioria não faz, porque é pesado demais, a rotina já de um consultório particular, né? Então eu, por exemplo, comecei fazendo exatamente como você fez. Chegou um momento que os pacientes começaram entre eles a ter problema por causa disso. Ah, mas você atende fulano de graça, então eu também acho que eu tenho menos dinheiro, eu precisaria ser... Então eu percebi que isso para mim não funcionou. Okay. Então, fui lá, achei uma PAI que eu me identifiquei, começo a atender de graça, atendi uma abrigo que eu atendo de graça, ok, é isso. Então eu acho que primeiro que todo mundo tem que fazer isso, ponto. Mas o ponto 2, que era o que eu estava conversando com o Cris, eu acho que a gente errou quando a gente criou esse método. O método descritivo do serviço público de saúde, ele é perfeito. Serviço único de saúde, perfeito. Então, em regra, em teoria, ele é perfeito. Então, por isso que esses professores universitários que estão lá em cima, eles acham perfeito, porque eles não têm contato com a saúde pública. Eles têm contato com o aluno. Eu acho que a gente teve um momento que funcionou, que é o modelo de alguns países da Europa, que é aquele modelo onde o Estado financia, mas o cidadão escolhe seu profissional. Ok, aqui em São Luís eu tenho 10 psicólogos e o Serviço Único de Saúde, como funciona hoje na Defensoria Pública, certo? Então eu tenho 50 advogados, cada um se cadastra ali, ou você vai por uma fila e você tem que demandar aquilo até resolver aquele problema por aquele valor fixo, ou você vai se cadastrar e o paciente vai te escolher, que seria, no meu ponto de vista, o modelo ideal. O paciente escolhe o seu profissional. Perfeito. Como foi o INAMPS antes de virar Sistema Único de Saúde. Ah, mas o INAMPS tinha um monte de problema, tinha corrupção? Tinha. Ele acabou por isso. Ele acabou pela corrupção médica, tá? Tinha médicos lá que assinavam 200 mil pacientes e atenderam 50, tá? Então isso é um ponto. Agora, quando esse modelo ele funciona, ou quando o modelo, por exemplo, de você pagar R$6 e o Estado paga o restante para pelo menos o paciente dizer que sentir que está pagando alguma coisa e ter uma certa
e ter uma certa contribuição no tratamento, eu acho que seria esse o ideal, e a gente não teria uma saúde mental de primeira classe e uma saúde de segunda classe, que é o que acontece do meu ponto de vista, certo? A gente ainda está em municípios, Felipe, que funciona, né? Por exemplo, em Braço Norte nós temos 5 médicos no CAPS, tá? Participei dessa contratação, dessa gestão, então assim, foi uma coisa já revolucionária. Em São José você tem 1, então a gente tem ainda. Agora, se você subir aqui, se você for, por exemplo, nem precisa sair de Santa Catarina, se for para o norte, região de Chapecó, você não tem psiquiatra nos municípios, tá? Então, assim, é como o Cris falou, é primeira classe, segunda classe, né? Mas eu acho que temos um caminho. O caminho, alguns membros do Poder Legislativo já têm falado sobre isso. Eu acho que isso é, quem sabe, em algum momento, o caminho. Tanto que agora o posicionamento do Padilha de pedir para quem deve para o governo atender de forma pública, né, que é esse o mais especialistas, já é o primeiro passo. Se você parar para pensar, já é o primeiro passo nisso. É uma saída, né? Já é uma saída. Então eu acho que é isso que um momento a gente vai caminhar. Para que o paciente escolha o seu profissional, né? Não tem sentido de ele não poder fazer isso, né? Tem um pouco a ver com transferência também, que é aquilo que a gente chama na psicanálise, né? Sim. O sujeito olha pro cara e fala, me identifiquei, Isso, teve transferência, não teve, né? Perfeito. E a transferência na psicanálise é uma coisa muito curiosa. Muitos pacientes vêm me procurar para fazer análise porque acham que eu sou maconheiro, porque acham que eu sou homossexual, porque acham que eu sou de direita, de esquerda, que eu sou roqueiro. É uma coisa louca. Então, se tu conhecer, se fizer uma reunião dos meus antigos pacientes, perguntar quem ele é. Ah, ele é maconheiro. Ah, ele é roqueiro. Ah, ele... Cada um tem uma visão diferente. Sim. Então tem muito disso, né? A transferência que a gente faz com o profissional, e aí não obriga todo mundo a ir naquele que por vezes o tratamento não funciona. Perfeito, é isso aí. Mas acho que a gente ainda está longe disso, tá, Felipe? É. Porque quando a gente conversa com gestão, assim, a nível D não existe, né? Mas quando a gente conversa com pessoas com nível de gestão, não é esse pensamento. Não está alinhado com isso, assim. Então eu acho que a gente ainda vai muito longe com esse mecanismo de funcionamento, sabe? Esse é o maior questionamento, porque hoje existe o discurso, né, de problema, a gente tem que cuidar da saúde mental, mas você pega o Estado, tanto o município quanto o Estado, quanto o Brasil, eles acham que só aquela atendimento de manada, de botar a galera fazer ali capacitação, que é o nome chique que se usa agora, já vai conseguir fazer com que os professores não tenham problemas mentais e psicológicos dentro da sala de aula. Para mim, como jornalista, eu vejo isso completamente enxugar gelo. Perfeito. Tem a capacitação e a imersão, né? São dois conceitos assim da hora. E a reciclagem? Reciclagem tem. Já dá a ideia de que o cara era um lixo e aí foi. Tá bom. E agora eu melhorei ele, essa gestão melhorou. E geralmente não melhora, né? Obviamente, não. Tu gosta de coach? Prefiro não falar, Felipe. Ah, por quê? Porque tem amigos que são coaches. Não. Se envolve com essa gente, doutor? Não, vou tentar te explicar. Porque a gente que tem um pouco mais de conhecimento técnico, a gente sabe que os pacientes de coaching, né, principalmente dessa... Você acabou de falar de imersão, eles têm uma melhora não duradoura e que isso não funciona, né? Só que eu tenho um adendo que eu faço. Tá. A gente tem alguns profissionais, principalmente psicologia, que são sérios e fazem um serviço vendido como coach sério. Então, eu tenho um pouco de medo de jogar todo mundo no mesmo balaio, certo? A maioria não é sério. Mas eu conheço, por exemplo, pessoas que fazem e usam o nome de coaching sendo psicólogo para não usar o nome psicólogo. Conseguiu entender onde eu quero chegar? Claro. Ou seja, são profissionais que atendem, fazem psicoterapia bem feita, iniciam com uma imersão bem feita e continuam com uma psicoterapia bem feita, mas eles botam o nome de coaching para poder, de repente, agregar valor, chamar um público diferente. Aí eu não sei quais são os motivos. Mas, infelizmente, o restante frustra, né? Pra gente que faz... Aquele negócio assim de 10 passos para sair da ansiedade. Funciona isso ou não? Isso é medonho, né? Isso não funciona. Eu comprei um e-book sobre isso. Isso é assustador, né, cara? Isso é assustador. E às vezes, pra te desmistificar esse paciente, pra tirar isso da cabeça dele, assim, às vezes tu demora meia consulta só pra isso. O chá, o passo, coisa que eu tenho... Cara, é muito difícil isso. É triste, isso é triste demais. Alinhar os chakras, né? Alinhar o chakra. Tem várias coisas, né? Muito bem, então. Bom, vamos continuar com o segundo bloco de perguntas aqui. E a questão é a seguinte. Eu tenho a impressão de que, por períodos históricos, a gente tem um ou outro diagnóstico que vão se tornando da moda. Perfeito. Tivemos tem aí, essa mesma impressão. Tem a bipolaridade, depois tivemos o borderline,
Perfeito, isso. o autismo, e eu penso que este momento é um momento de transição entre o autismo e o TDAH. Tá, do autismo TDAH, tu quer dizer? Isso, Tá, estamos saindo do período do autismo, né, que todo mundo é autista, Uhum. e estamos para o período do TDAH, parece que todo mundo agora é TDAH. Posso fazer uma previsão? Por favor? O próximo é a fibromialgia. Ah, já atendi alguns, hein? Pode escrever. É? Agora, a partir de janeiro, é isso? Tira cartas também, doutor? Vou tirar agora pra gente. A partir de janeiro ela entra na lista de PCD, né? Uhum. Então vai ser o próximo, né? Quando você consegue entrar na lista de PCD, você tem desconto pra carro, você tem... Então é o próximo. Pode escrever. E aí? Que é? Será que isso não é uma patologia? Não, isso é política. Ah, é? Por quê? Porque isso dá voto. Hum. Se eu tenho aí... quantos por cento da população tem fibromialgia? 3 ou 4? Não lembro agora. Uhum. Desculpe se eu estiver enganado, mas eu acho que é isso. E eu consegui dizer que todos eles são deficientes, vão comprar carro com desconto, vão botar o cordãozinho, vão ter concurso público, né? Principalmente, que agora está na moda. Então, assim, isso dá muito voto, né? Isso é política. Pura. É política. E como é que fica a saúde mental no meio disso? Sucateada de novo. Sucateado e profissional tentando não se vender para dar um diagnóstico para que a pessoa faça um concurso público com as vagas sem ser ampla concorrência, né? Uhum. Mas a psiquiatria tem parte nisso? Tem, Nessa questão política, assim? Da fibromialgia São meia especificamente, culpa? da psiquiatria, da fibromialgia, não, porque não é uma doença que a gente atenda primariamente. Geralmente esses pacientes acabam no reumato, né? Mas das outras, sim, com certeza. Eu acho que faz meia culpa com algumas. Por exemplo, o autismo, na maioria se você parar para ver, quase 70 e poucos % dos diagnósticos de autismo não é feito pelo psiquiatra, é feito pelo neuro. Apesar de que, no meu ponto de vista, chega a ser bizarro porque é uma doença do comportamento. Então é a única doença do comportamento que quem trata é o neuro. A fibromialgia, por sua vez, também é uma doença que tem sintomas somáticos clássicos. Quem trata também é o reumato. Ou seja, isso é preconceito, né? Isso é o estigma da psiquiatria. Mas acho que a medicina tem culpa. Eu não diria que é a psiquiatria, eu acho que é a medicina. Porque a maioria dos diagnósticos não são da psiquiatria, né? São da neuro e são da reumato. Mas é culpa médica, sim, com certeza. A fibromialgia entra na categoria dos somatoformes, né? Isso. Quais outros sofrimentos, quais outros diagnósticos que a gente vê assim circulando a bocas livres entre essas categorias dos somatoformes, dos transtornos somatoformes? Você quer dizer em crescimento? Em crescimento. Eu acho que a maioria tem indo pela fibromialgia. Não vejo outros. Eu não vejo, por exemplo, paciente com transtorno de ansiedade e doença. Eu não vejo isso aumentando. Isso está numa transição comum. Eu acho que é realmente isso. Eu propago lá em julho de 2025, que a partir de janeiro de 2026, fibromialgia é um PCD. E perfeito, eu vou ter fibromialgia que realmente ele tem que se enquadrar, porque são graves, tá? Só que ele regulamenta mal, deixa tudo aberto, e automaticamente essa doença vai virar a doença da moda, né? E aí o diagnóstico para chamar de meu e conseguir algum benefício com isso. Agora, quem sofre com isso, né, Felipe? É quem tem a doença grave e que deveria estar tendo todo esse cuidado, né? Porque, de fato, eu tenho fibromialgia incapacitante. Muitas. Paciente que não consegue, de fato, trabalhar. O paciente que não consegue, de fato, concorrer igualmente com o Felipe numa prova de concurso. Mas o que diferencia uma fibromialgia leve, por exemplo, das outras coisas? Nada. Só que a lei ela não regulamenta bem. Então, fica uma coisa vaga que vira uma doença da moda. Ou seja, eu acho que é a próxima. Eu tô tirando cartas, como você falou, né? Mas eu sinto no consultório, sim, a transição entre autismo e TDAH. Eu não sei exatamente se a transição do autismo e TDAH, ou se TDAH para o autismo, se os dois misturados, dependendo da época do ano e do que as redes sociais têm trazido com mais força, principalmente quando influenciadores muito fortes fazem um autodiagnóstico e trazem para a mídia isso. É isso que eu vejo bombar muito, tá? Mas é a transição dos dois. Eu não vejo nenhum para o outro, nem outro para um. Eu vejo assim, tendo esse aumento dos dois. O H do TDAH é uma coisa que surgiu agora, né? No último DSM foi acrescentado ali. Mas a impressão que eu tenho ao estudar um pouco a história dos DSMs é de que esta era uma disfunção, uma desordem totalmente da ordem do infantil. As crianças tinham TDA, né? O que eu penso agora e vejo aí é que os adultos também estão tomando isso e colocam o H nessa sigla para dar um pouco mais de ênfase àquilo que sofrem, ao seu mal-estar e tudo mais. O que eu sinto? Que as escolas, por exemplo, quando vão diagnosticar isso, quando vão recomendar isso, não consideram o seu estatuto de escola. A escola como, por exemplo, uma coisa que já está datada. A maneira de ensino, a pedagogia como uma coisa que
aquela maneira não funciona para esse sujeito. Uhum. Então, ao invés de eu me responsabilizar por uma educação precarizada, uma educação que não funciona, eu falo, olha, a culpa é dele, que tem uma desordem... Ou da mãe dele, do pai dele. Que tem uma desordem biológica ou não sei o que lá. Também tenho a impressão de que certos transtornos na captura do infantil, que a gente estava conversando lá no café, né, tem um pouco a ver assim para mascarar uma certa responsabilidade e irritabilidade da paternidade. Pais e mães, então, que não dão conta dos seus filhos, né? Que seriam, portanto, uma parentalidade falha. E aí fala assim, não, é que não é que eu sou um péssimo pai, é que o meu filho tem TDAH, é que o meu filho é autista. Tu acha que tem a ver com isso? Mascarar assim, um certo mau caratismo? Não sei se eu posso te dizer, porque eu não sei se é feito consciente, sabe, Felipe? Eu não sei se os pais fazem isso consciente, então eu não sei se todos são mau caratismo. Eu acho que parte pode ser que seja. Tá? Pode ser que tenha um pai e uma mãe negligente que queira o diagnóstico para justificar alguma coisa que seu filho fez ou para que seu filho não rode de ano. Isso no consultório acontece, tá? Então aquele mãe e aquele pai que não querem que o filho reprove daquele ano e querem um laudo para isso. Ninguém mais é burro agora, né? Incrível. Isso, então, ou seja, isso de fato a gente tem. Mas não posso dizer que sejam todos. A gente tem de fato pais que inconscientemente são ausentes, negligentes, não fornecem estrutura psíquica suficiente para que seus filhos cresçam adequadamente e as crianças sofrem. Por outro lado, eu tenho uma sala de aula com, acho que o máximo agora é 38 alunos, então geralmente entre 30 e 35 alunos. Aí professores adoecidos, né, não conseguindo lidar com 30 e poucos alunos e colocando diagnóstico para que eu consiga ter um professor auxiliar. Porque lembre que a cada 3 alunos com laudo, que é assim que eles falam, eu tenho um professor auxiliar. Então se eu tiver 5, eu já tenho 2 professores, tenho 3 professores na sala junto com a regente. Ou seja, o próprio sistema ele faz com que os professores queiram mais diagnóstico, porque se eu tenho mais diagnóstico, eu tenho mais professores auxiliares em sala de aula, fica mais leve para mim trabalhar. Então, na verdade, é o sistema que é falho, né? Esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, os pais estão cada vez, como a gente falou já no começo, conectados. Então, os pais não querem mais chegar em casa e tirar 2 horas do seu dia para brincar ludicamente com as crianças. Então, as crianças também estão adoecendo, porque elas também estão só no celular. Então, elas também estão só no celular, elas não têm controle parental. Eu costumo dizer que uma criança na rede social é como se eu jogasse ela na Cracolândia. Eu não tenho nada contra a Cracolândia, mas eu não jogaria meu filho sem um tutor na Cracolândia. Mas eu jogo meu filho na rede social sem um tutor. Então, obviamente, eu vou ter uma criança vendo coisas e tendo expostas a coisas que ela não está pronta para isso. Principalmente uma rede social, onde quando ela percebe que é um infanto juvenil, ela joga pornografia o tempo todo. Certo? Isso é fato. Isso tem estudos já falando sobre isso e a inteligência artificial já te prova isso. Então, ou seja, eu tenho uma criança, então primeiro eu tenho um sistema. Segundo, eu tenho uma criança que está numa rede social sem nenhum tutor. Terceiro, eu tenho um pai que consciente, e aí a gente falou, né, que é um problema de ideia de caráter. Ou eu tenho um inconsciente, um cara que não está pronto, uma mãe que não está pronta e não estão ali à disposição dessa criança para dar uma assistência de saúde para essa criança, principalmente mental. E aí eu tenho esse adoecimento, essa loucura, né, de diagnóstico que a gente está tendo. Trouxeste então a relação de que adolescentes, pré-adolescentes com contato sem tutoria né, em redes sociais, com celular e tudo mais, tende a ter esse contato com a pornografia. Que tipo de transtorno causaria o contato precoce com a pornografia? Então, eu não vou puxar para psicanálise, porque daí a gente tem outra coisa, né? Uma outra explicação que eu não acho que cabe aqui. Falando especificamente do que a gente vê no consultório, o contato precoce com a pornografia na psicanálise seria para outro caminho. Mas assim, o que eu vejo muito é um adolescente que ele faz o quê? Ele idealiza a sua vida sexual. E aí ele é para sempre infeliz na sua vida sexual. Porque ele aprendeu a se masturbar com pornografia, ele idealizou o sexo como pornografia, com gritos, com agressões, com um sexo que não é real. E aí esse indivíduo ele vai introduzir na sua vida sexual, saudável ou não, ele vai achar aquilo tudo um saco. E aí ou ele vai ter que usar substância psicoativa, principalmente cocaína, para ter algum prazer naquele sexo, ou ele vai ter que se envolver em atividade sexual extremamente agressiva. E aí muitas vezes isso dá certo, porque ele consegue achar uma parceira que se encaixa nisso, ou esse cara nunca vai ser feliz na vida sexual. E aí sim a gente tem os transtornos relacionados à atividade sexual, né? Tu atende muita parafilia por aqui? Pouquíssimo, Felipe. É um tema que te interessa? Já interessou mais, hoje menos. Tu foi da psicanálise, tem que... Mas, cara, é porque eu acho que eu acabo não tendo contato. E é uma pergunta que eu me faço, por que eu não atendo tanto? Os que eu atendo, e tenho pacientes, são pedofilia. Mas as outras parafilias, não, muito menos. Muito menos do que se a gente pegar a epidemiologia era pra ter, porque a gente tem mais voyeurismo, por exemplo, do que pedofilia, né? Mas não é o que a gente vê no consultório. O consultório não é o que chega até mim. De repente, o que o Cris falou, né? Lá
como o Cris usou o termo, né, Cris, na saúde pública lá, que ele chama de segunda classe e que eu concordo que existe, quem sabe seja o público de lá, né? Para mim chega bastante. Chega bastante? Criciúma não. Criciúma chegava a outras questões, né? Mas aqui chega bastante parafilias. A gente vai chamar de perversão na psicanálise. Por que você acha isso assim? Por causa do teu perfil? Por causa de com o que tu explica isso? Tá me chamando de tarada, é isso? Boa, não nem cheguei a pensar nisso. O que o senhor tá sabendo que eu não tô sabendo? O que tu atribui a isso, assim? Eu acho que é uma questão social, né? Uma cidade pequena, Tá. né? Extremamente conservadora, Tá. de origem religiosa muito forte. Uhum. Né? Isso tem que sair por algum lado. Tá. E aí sai pela sexualidade. Perfeito, entendi. Sai pela perversão. Usando... Essa parte eu entendi. E por que você acha que aqui... Essa parte é tranquilo, mas por que você acha aqui e por que você acha diferente de Criciúma, assim, pra mim entender? Por causa dessa questão cultural, religiosa? Questão cultural, religiosa. Cidade menor. Exatamente. Lá, então, os casos eram muito mais ansiedade, depressão, tinham muito mais essa tonalidade do que aqui. Aqui eu recebo outras ordens. Entendi. Não é o que eu pego mais no consultório, mas é interessante saber que isso... Mas até se você pegar, falando de proporcionalidade, eu venho de Joinville, né? Se você pegar a proporcionalidade de Joinville e a proporcionalidade de São Ludgero para questões de parafilia e para questões de violência sexual, principalmente da adolescência, os números de São Ludgero é uma coisa medonha. É assustador. Confesso que nunca parei para estudar sobre isso. Não tenho essa noção. Mas é interessante saber, não tinha essa noção. Não. O que mais aparece no teu consultório? Disparado, transtorno depressivo maior e transtorno de ansiedade generalizada. Disparado, assim. Disparado. O meu consultório, ele respeita a epidemiologia. E eu nem estou dizendo DSM. Tá? Porque o DSM, lembra que ele vai encaixar em 60 e poucos % do paciente, então 40 e poucos vai ficar voando ali, né? Mas ele respeita mais ou menos a epidemiologia, ali 12% de transtornos de ansiedade, 18% de transtornos depressivos, 2 a 3% de transtornos de humor, bipolar. Ele respeita mais ou menos isso, assim. Eu sei que tem colegas que falam, por exemplo, que o consultório deles, por exemplo, o meu não tem 6% de TDAH. O meu não tem isso. Não tem. Os colegas falam que o dele chega a 15%, porque quando você faz um diagnóstico no prontuário, tu pode colocar, né? E eu coloco isso para poder me ajudar, até para ver se eu não estou indo para um lado errado de diagnóstico de mais de alguma coisa. Então eu coloco, eu faço questão de fazer isso. E o meu não chega, por exemplo, a 6% de TDAH. Então o meu é menos. As pessoas que te procuram são mais concentradas. Acredito que sim. Ou quem me procura é mais de sintomas de saúde mental. Em Braço do Norte, na nossa região, o povo, por ser mais conservador, como você mesmo já explicou perfeitamente, até fez um link ali com a perversão da psicanálise, eles procuram mais realmente por questões de humor mesmo, de ansiedades mais graves, assim, assim. Acredito, até por ser mais conservador, acredito que eles levem isso mais para o psicólogo, eu acredito. Por ter mais vincular mais, ter mais sessões, acredito eu que seja isso, assim. Tu acha que a psiquiatria sofre muita preconceito por aqui? Sofre, Felipe. Muito mais do ainda que... é coisa de doido, assim? Ainda não vou porque é uma coisa de doido. Já teve muito pior, já esteve muito pior, né? Mas ainda sofre. Vou te dar um exemplo. É que, por exemplo, a gente tem uma demanda hoje... Eu vou te dar o número de quando eu saí. Em dezembro, quando eu saí da gestão lá de Braço do Norte, a gente tinha uma fila de espera de praticamente 300 e poucas crianças para neuropediatria. Quando você pegava essa lista, a grande maioria era TDAH e TEA, certo? E por que o psiquiatra infantil não poderia atender se tinha na rede? Ou seja, porque os pais não queriam. Entende isso? Então, sim, existe um preconceito ainda muito grande. Eu acho que está vencendo, a gente está vencendo esse processo, mas ainda existe, assim. Dizer que não existe é uma fábula. E por que é esse preconceito? A construção histórica da psiquiatria? Eu acho que é a construção histórica. Eu acho que ali do estigma, de quando eu estava lá em 1930, meu filho era possuído, se eu não esconder ele, a igreja vai tomar e vai queimar ele, depois eu entro com Freud, começa já os médicos a entender que é uma doença mental, mas aí eu jogo no manicômio, porque antes de 1940 não tinha copa armazém, não tinha o que fazer, era trancar e esperar passar a mania, se fosse doenças psicóticas não ia passar nunca, então era só trancar e evitar sofrimento. Vem daí, eu acho que vem disso, assim, eu não acho que tenha outras coisas, assim. E aí a gente tem 2 municípios, 3 aqui na região, extremamente desenvolvidos economicamente, né? Então tem uma economia muito pujante. E quando você tem saúde mental, você tem afastamento longo. Então eu acho que esse é o segundo problema também. Se você é funcionário, você diz que você vai no psiquiatra, o teu patrão vai pensar que você vai se afastar por um longo período. Então acho que são essas duas coisas. Mas eu acredito muito no estigma ainda lá, que vem desde da Igreja Católica, Apostólica Romana na época ainda, até depois a própria institucionalização das doenças mentais, lembrando que a gente chegou a ter mais de 6 mil pessoas internadas no São Pedro e em Porto Alegre, chegamos a ter perto de 100 mil, se eu não estou enganado, lá em Barbacena, né?
Então, assim, eu acho que é disso ainda. Não acho que Tem um seja documentário, motivo. inclusive, sobre Barbacena, que é maravilhoso. Já vi. Já viu? Uhum. Gostou? Eu gostei. Inclusive, eu conversei com um técnico de enfermagem que ficou internado lá. Ele trabalhava em Barbacena e foi internado em Barbacena. Olha. É muito legal. Olha A história, só. assim, legal, claro, né? Sim. Do ponto de vista histórico, né? O paciente sofreu muito, assim. O paciente fez um episódio maníaco, né? E foi internado. E ficou 3 anos internado sem ter uma evolução médica, um contato médico. E aí, com 3 anos, conseguiu um dia encontrar alguém que ouviu ele. Eu te conheço, então sai. Era assim, né? Era um depósito de gente, né? Sim. Felipe, Oi, vai. já está quase acabando o tempo aqui, deixa eu só, não quero deixar passar uma questão, até aproveitar o doutor psiquiatra que só receita medicação, né, como diz o povo, mas o que o senhor pensa dessa nova do Trump de que automedicação pode trazer problemas, como ele associou o Tilenol ao autismo? Tá. Assim, eu acho isso, primeiro, que é irresponsável, né? Você atribuir causa e efeito sem ter evidência científica para isso causa um pandemônio. Assim, no Brasil, hoje, as mulheres não querem mais usar paracetamol, né? E ele é o fármaco mais seguro que a gente tem hoje na gestação, apesar de que a dipirona também é muito segura e no Brasil ela tem um karma que ninguém usa. Mas isso é deletério, isso é uma loucura, né? Isso você assusta uma comunidade inteira por causa de uma coisa, de um estudo pequeno, com N pequeno, com um viés imenso. É um absurdo, né? Isso é quando a política se mete na parte técnica, né? A gente teve isso com o presidente recentemente, que se envolveu, né, na parte técnica, inclusive pode até ter perdido a eleição por causa disso, né? E foi um desastre nesse aspecto. Então, assim, isso nunca dá certo, né? Político é político, técnico é técnico e a gente tem que dividir as coisas, né? Eu acho que Trump, mais uma vez, deixou de ser técnico, né? Quando ele faz muito bem, por exemplo, a parte da economia, por que ele não cuida da economia, né? E deixa alguém para fazer essa parte técnica, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é mais uma dessas que aconteceu, assim. Depressão. É falta de Deus? É fraqueza? Não. Eu acho que tem depressão leve que pode ter melhorado com Deus. Que melhora com indo na igreja, fazendo atividade física, melhorando a qualidade de vida. Mas eu acho que não é falta de Deus. De jeito nenhum. Mas tem depressão, e eu já vi isso centenas de vezes, de pacientes leves que vêm no consultório e se dizem, você tem que fazer atividade física tantos dias por semana, você tem que encontrar uma coisa que você acredite para você fazer e você tem que comer melhor, para ser melhor. Então sim, acho que pode ser que ajude muito. Mas não é falta de Deus, não é fraqueza. Não é fraqueza. Era inclusive quando você lê sobre o estigma da psiquiatria, né? Quando eles falam, principalmente da época de 1930, 32... nos anais do que a igreja escrevia, ela dizia exatamente isso. Pacientes fracos. Os esquizofrênicos eram possuídos e os depressivos eram os fracos, né? Que era uma fraqueza, né? Então a igreja dizia que o paciente deprimido era o paciente fraco, né? Que bom que fosse, né? Porque daí a gente podia dizer pra ele, não, beleza, só você ficar forte e tá tudo certo. Toma vitamina E, fazer academia. Tudo certo, né? Doutor, para finalizar então o nosso encontro de hoje, se tu fosse dar um diagnóstico pro Cris e um pra mim, assim, de bate-pronto, não pode pensar muito. Tá. Qual seria? Começa pelo Cris. Não faço a mínima ideia. Não tem como eu fazer isso. Joga as cartas aí. Não tem como eu fazer isso. Não tem. Não arriscaria? Eu tenho um prompt. Agora é assim que se fala, né? Eu tenho um prompt. É assim que eu falo com os pacientes mais jovens. Eu tenho um prompt na minha cabeça que eu sigo. Tá. Então, quando eu entro no consultório, o jeito de eu não adoecer, que eu aprendi pra não adoecer, né? Porque a saúde mental adoece a gente também, né? Então, eu tenho um prompt. Eu chego no consultório, eu ativo esse prompt. E aí eu sigo esse meu prompt. Eu tenho vários prompts. O prompt de cada coisa que eu quero buscar naquele paciente. E quando eu saio fora, eu desligo esse prompt, assim. Porque senão a gente adoece, né? Então não arriscaria um diagnóstico? Não, de fato, não faço isso. Não tem como. Eu não consigo. Eu erro sempre quando eu faço isso. Sim. Poxa. Porque o meu prompt, ele tá desligado. É um péssimo palpiteiro. Acho que sim. Muito bem, então. Doutor, como é que foi a tua primeira vez comigo? Foi tranquilo, Felipe. Foi ótimo. Foi uma boa primeira vez. A pergunta do Felipe é capciosa, né, Cris? É a única que eu fiz que é boa, né? As outras foram tudo mais ou menos. Foi mais meio sem graça, assim, né? As outras foram meio blé. Aliás, viu? Deixa eu me gabar aqui, Felipe. Está provado que eu sou uma pessoa inteligente. Porque lembra, nós fizemos aqui, o Felipe me entrevistou aqui sobre o efeito Felca. Sim. A analogia que o senhor usou do crack foi a mesma que eu usei. Vocês estão conectados, né? Há uma coisa aí transcendental entre vocês dois. Aquela proposta de me internar ainda está de pé. Sabe que a psiquiatria erra muito nisso, né? Não, tudo bem, eu só quero ficar longe dele. Pra isso funciona. Funciona? Pra isso funciona. Depois a gente conversa então.
Doutor, mais uma vez, obrigado. Felipe, eu que agradeço. Cris, muito obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? É gostoso, assim. É difícil a gente conseguir, Felipe, e eu acredito que você sinta mesmo que eu, é difícil a gente conversar e tentar manter um nível de conversa que faça a gente voltar, assim, fazer os nossos prompts ficarem mais ativos, né? Ficou bom essa palavra prompt, né? Os adolescentes adoram quando fala isso. Mas é que a gente fica ativo, assim, a gente vai deixando de ter conversas mais sóbrias, né? Então é interessante, assim. É muito bom conversar com vocês sobre isso. Eu acho que me ajuda um pouco até para mim pensar um pouco mais. Eu tenho poucas conversas, principalmente com gente da área, porque a minha esposa é da área, mas a gente não conversa sobre isso. Isso é um acordo nosso, claro. principalmente sobre os pacientes. Então é interessante eu ter uma conversa sobre isso. Legal. Eu aceito ser teu amigo, tudo bem. Se era esse o convite, tá aqui ao vivo, inclusive. Né? Já dou a minha palavra, né, Felipe? Tá bom. Pra você ver, vai ter um cafezinho melhor, então. Tá bom. E vocês de casa, curtiram nosso bate-papo de hoje? O doutor respondeu a todas as questões, mas se você curtiu mesmo aquilo que o doutor falou, quer saber mais do trabalho dele, quer conhecer, fica ligado no recadinho que ele vai dar agora, de onde encontrá-lo. Onde a gente te encontra nas redes sociais? Então, Felipe, eu trabalho na Clínica Perpetue, uma clínica que é minha e da minha esposa, fica em Braço do Norte. É só botar lá Perpetue Saúde Integrada ou Clínica Perpetue no Google, que já aparece meu nome. Eu botar João Eugênio também, que já aparece meu nome. É só botar João Eugênio Henrique Reidman, João Eugênio Psiquiatra, já aparece o nome lá. Tá. Só procurar. Aí posso mandar uma mensagem lá no direct do Instagram que vão me responder lá. Vão te responder. Acredito que dentro de 4 horas te responder. Essa é a média. Se não for, tu despede a moça do... Não tem esse contato. É a minha esposa que faz isso. Não faço a mínima ideia. Eu Muito só bem. falo isso porque ela fala isso. Muito bem, então. Encontro vocês no próximo programa. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.